Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Aleda Silveira, presente. Vereador Daniel Antunes. Vereadora Giovana Zanetti. Vereadora Giovana Mondardo. Vereador Jair Augusto. Vereador José Paulo Ferrarese. Vereador Juarez Jesus. Vereador Júlio César Kaminski. Vereador Manuel Rosenque. Vereador Márcio Darós. Vereador Miguel Pierini. Vereador Nicola Martins. Vereador Obadias da Silva. Vereadora Roseli Maria de Luca. Vereador Salésio Lima. Vereador Zário Casagrande. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Pois somos feituras dele, criaturas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Solicito agora ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto Sessão Extraordinária do dia 22 de janeiro de 2021, expediente, projetos de lei complementar números PLC-PE 001-2021 e PLC-PE 002-2021, de autoria do prefeito municipal. Terminada a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia, tendo em vista se tratar de sessão extraordinária, de acordo com o que dispõe o artigo 103 do Regimento Interno. Ressalto que a votação será nominal por chamada em conformidade com a resolução número 10/2020, devendo cada vereador, quando chamado, manifestar-se a favor, contra ou abstenção. Solicito aos senhores vereadores novamente que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Aleda Silveira, presente. Vereador Daniel. Vereador Giovana Zanetti. Vereadora Giovana Mondardo. Vereador Jair Augusto. Vereador José Paulo Ferrarese. Vereador Juarez Jesus. Vereador Júlio Kaminski. Vereador Manuel Rosenque. Vereador Márcio Darós. Vereador Miguel Pierini. Vereador Nicola Martins. Vereador Obadias. Presente. Vereadora Roseli de Luca. Vereador Salésio Lima. Vereador Zário Casagrande. Presente. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, número PLC-PE 001-2021, de autoria do prefeito municipal, que institui a reforma da Previdência no município de Criciúma e da outras providências. Questão de ordem, o vereador Kaminski. A emenda no PA2, tá? É no 2? Vai aqui. Senhor presidente, essa questão de ordem primeiro, pela importância que é esse projeto de lei, senhor presidente, pela necessidade que nós temos de fazer uma leitura aprofundada, um entendimento mais apropriado, eu gostaria de pedir ao líder do governo que retirasse esse projeto de pauta e trouxesse isso para uma sessão ordinária. Primeira solicitação nessa questão de ordem, senhor presidente. E segunda, eu gostaria de suscitar o artigo 172 do Regimento Interno, do qual eu faço a leitura. O vereador poderá excusar-se de tomar parte da votação, registrando simplesmente a abstenção, salvo na hipótese da eleição da mesa obedecendo os dispostos dos artigos 12 e 14. Parágrafo 1º, senhor presidente. Tratando-se de uma causa própria, assunto que tenha interesse individual, em havendo parentes afins ou consanguíneos até terceiro grau envolvido na matéria, deverá o vereador se abster da votação. Parágrafo 2º, senhor presidente. No caso do parágrafo anterior, caso o vereador não se abstiver e seu voto for decisivo na votação, será anulada. O vereador que se considerar impedido de votar nos termos do parágrafo 1º fará a devida comunicação ao presidente, computando-se todavia, presença para efeito de quórum. Senhor presidente, minha irmã trabalha, é funcionária efetiva do município, no qual se enquadra perfeitamente nessa condição, e eu participo do quórum, naturalmente, conforme diz, mas eu não estou apto à votação. Assim como tem dois servidores nessa casa também, eu imagino que deve ter a mesma posição. Mas é isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Pergunta ao líder ao líder do governo se vai retirar o projeto. Tem que ser no microfone, excelência. O projeto não será retirado, presidente. E destaco que o artigo 162 fala em poderá. Poderá. Questão de ordem. Vereador Nicolas, quando for no microfone, tem que pedir questão de ordem. Tratando-se de causa própria, assunto que tenha interesse individual ou em havendo parente afim ou consanguíneo até o 3º grau envolvido na matéria, deverá o vereador se abster da votação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Kaminski, cabe ao vereador declarar suspeito, não à presidência. E após a votação, se Vossa Excelência se sentir prejudicado, cabe recurso. A emenda será no projeto 002. Então, em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, número PLC-PE 001/21, de autoria do prefeito municipal, que institui a reforma da Previdência no município de Criciúma e da outras providências. Em discussão o projeto. Vereadora Giovana Mondardo, com a palavra. São 10 minutos, né? Oi, Henrique. 10 minutos. Excelência tem até 10 minutos para expor suas colocações. Quero cumprimentar primeiramente a mesa, a pessoa do presidente, cumprimentar todos os meus colegas vereadores. E quero começar dizendo que essa primeira sessão tem uma importância bastante significativa. Todos aqui sabemos, não à toa, que ela é uma extraordinária. Em pouco mais de um mês, o prefeito municipal de Criciúma solicitou 2 sessões extraordinárias, sendo essa a minha primeira, e apresentou 8 projetos. Hoje a gente vai votar 2 projetos que dizem respeito à reforma da Previdência do município. Dizem respeito ao Criciúma Prev e à vida dos servidores públicos municipais de Criciúma. E quero tratar sobre 2 coisas, senhor presidente: processualidade e empatia. Da processualidade, que as coisas, tudo tem o tempo. O tempo das coisas precisa ser respeitado, para inclusive ter um bom resultado. Na vida, nas instituições, isso existe. Os processos existem por algum motivo, vereador. Portanto, não podemos construir alicerces depois da parede feita. Existe a Constituição Federal, a lei orgânica do município, o regimento interno dessa casa legislativa, de como tratar as coisas na esfera pública. O secretário da Fazenda mencionou no dia de ontem que este projeto levou muito tempo para a prefeitura apresentar e para construir. Não à toa que na reunião de ontem na prefeitura, questionei o atuário contratado pelo executivo, Guilherme Walter, da Lumens, sobre o tempo que eles levaram para construir o projeto. Ele mencionou um pouco mais de 6 meses, um semestre, para ser bem exato. Nós recebemos esse projeto na terça-feira para votarmos hoje, de maneira extraordinária, às 5 da tarde. Nós tivemos essa reunião na prefeitura que reconheço que foi um gesto e é um gesto importante. Por isso agradeço ao executivo esse movimento. É importante, mas não seguiu os ritos dessa casa. Os ritos dessa casa passam por apresentar o projeto, passar por comissões, e diante das comissões, enquanto nós, vereadores, sabemos que um projeto dessa magnitude está acontecendo, teríamos a responsabilidade e o direito, que não fomos impostos agora, de chamar uma audiência pública, por exemplo, ou, por que não, contratar um próprio atuário. Nós temos esse direito, e podemos, e devemos, ouvir uma segunda opinião. Ainda, acho que um amigo meu dizia muito isso: projeto bom não tem medo de debate. Porque se fosse algo que pudesse exercitarmos aqui dentro dessa casa, não tenho dúvida que seríamos unânimes. Nós teríamos 45 dias, segundo o regimento interno.
são poderes harmônicos e independentes, pelo artigo 2º da nossa lei orgânica. É o que diz lá, o legislativo e o executivo. Agora eu quero falar de empatia. Eu quero falar da capacidade de cada servidor, ativa ou não, de poder, depois desse projeto, sobreviver, botar comida na mesa, ter uma vida digna. Justiça social. Já que a alíquota, a partir desse projeto, prevê 14% para todos, os aposentados, os pensionistas, os servidores, a partir de um salário mínimo. E o que isso significa na prática? Quando a gente pega um trabalhador braçal, aqui do nosso município, que recebe R$ 1.179,74, a partir da execução dessa lei, que é imediata, questionei ontem um atuário sobre isso, ele vai perder R$ 165. Serão R$ 1.014 de salário, porque é sobre a diferença. Ok. É sobre a diferença que excede o salário mínimo. A gente sabe disso. Nessas condições, a mesma auxiliar de enfermagem, que é servidora pública municipal do município, servidora pública, que está na linha de frente do Covid, ela também vai ser atingida. Essa que muitas vezes é mãe solo, mulher negra, periférica, que sofre com as mazelas da sociedade. As coisas existem para as pessoas e não o contrário. Por isso que a processualidade e a empatia se cruzam nesse momento da garantia de exercitar o bom diálogo, a democracia e, portanto, a garantia da sobrevivência do CRISIMAPREV, que nos é tão urgente. E, portanto, também que os servidores e aposentados não passem mais dificuldades. Para concluir, queria mostrar para vocês que essas seriam as emendas que eu gostaria de apresentar para os meus colegas vereadores. Não vou apresentar, vereador Obadias, por entender que seria irresponsável da minha parte apresentar sem permitir aos senhores e senhoras a possibilidade de estudo, se isso aqui não iria prejudicar o CRISIMAPREV, mas eu sei que nessas condições deste projeto prejudica os servidores. É o que a gente pode e gostaria de ter avaliado, para construirmos juntos um projeto que fosse, então, justo. Porque a reforma, por isso que estou aqui justificando minha abstenção nessa votação, por entender que a reforma é necessária, mas que eu possa ir para casa com a consciência tranquila de que não votei nada que fosse injusto para a sobrevida, para a sobrevivência dos servidores públicos municipais de Criciúma. Então, encerro aqui minha fala, agradeço o espaço e sigo dizendo que essa casa precisa garantir a construção do bom diálogo, da democracia, exercitar, acima de tudo, a partir daqui, a construção de políticas públicas humanas para o nosso município. Justas e necessárias, mas humanas, acima de qualquer coisa. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todo o público que nos acompanha através das redes sociais, nossos cumprimentos, toda a mesa, diretora, senhores vereadores e população da nossa cidade, todos nós sabemos da importância
de uma reforma da Previdência desse instituto do nosso município. Então nós sabemos que é importante essa reforma. Agora esperávamos que fosse uma reforma, quem sabe discutida com os vereadores, com a sociedade. Tivemos audiência pública o ano passado. Esperávamos um pouco mais, conhecer um pouco mais da reforma da Previdência. Hoje, senhores vereadores, esse projeto traz um desconto do salário daquele aposentado que ganha, além de um salário, que ganha 2 salários mínimos, de 14%. Isso é retirar o pão da mesa do coitado do aposentado. Quem ganha 2 salários mínimos, ele vai pagar 14% de R$ 1.100. Então, vai pagar R$ 160, R$ 170 de INSS. Não temos dúvidas que com R$ 170 ele paga a energia e paga a tarifa d'água. Isso, lá na frente, pode ter certeza que vai fazer falta. Hoje acompanhei uma senhora que o esposo está aposentado com salário mínimo. Ele, para conseguir reformar a casa dele, fez um financiamento e recebe R$ 700 de salário. E podemos citar isso no futuro de alguns aposentados que é aposentado pela Previdência, pelo Cristiúma Prev da nossa cidade. Esperávamos que fosse discutido, que nós soubéssemos pelo menos qual é o encaminhamento, qual é as propostas que vinham nesse projeto. Tivemos reunião com o governo no dia de ontem, respeitamos o governo, realmente, como eu falei antes, precisa de uma reforma, mas as propostas já estavam prontas dentro do projeto que tinha sido protocolado. E falou muito bem a vereadora Giovana aqui nessa tribuna. De que maneira nós colocamos emendas se nós não conhecemos a real situação? Quantos funcionários recebem até 2 salários mínimos? Quantos funcionários recebem até 5 salários mínimos? Não tem como colocar uma emenda com alíquota progressiva, senhores vereadores, se nós não temos esses estudos. Será que a prefeitura tem? Deve ter, porque foi feito um levantamento, o estudo foi pago a alguém para fazer esse estudo. Nem o sindicato sequer tem esse conhecimento. Então fica muito difícil, senhores vereadores, cidadão da nossa cidade, sem conhecer o conteúdo. Conhecemos o conteúdo do projeto e muito pouco, isso aí o vereador Zaire falou antes, e é muito verdadeiro. Esse projeto nós levamos às vezes 1 ano para ter o conhecimento, precisa ter às vezes um jurídico, um advogado, para nos orientar, porque às vezes sozinho não temos a capacidade de ter o conhecimento. Isso não temos dúvida que a maioria dos vereadores é isso. O vereador Caminhos que citou ontem lá que ele leu 10, 12 páginas das 50 páginas desse projeto. Então nos dificulta muito. Posso repetir que eu tenho 41 anos de contribuição e não estou aposentado. E sei que às vezes, para nós sustentar um Instituto de Previdência, precisamos trabalhar mais. E eu estou trabalhando, quero trabalhar mais, mas é preciso um projeto que realmente nós tenhamos o conhecimento, que a população tenha o conhecimento. O Instituto é importante continuar-se vivo, porque, na verdade, o Instituto vai morrer, claro que precisa da reforma da Previdência. Agora, precisa, sim, o Executivo também pagar suas contas em dia com o Cristiúma Prev, que todos os prefeitos, até o momento, durante esses 20 anos quase de Cristiúma Prev, nenhum prefeito cumpriu com o papel de pagar suas contas em dia. Isso também vem ocasionando esse transtorno, esse problema que o Cristiúma Prev vem sofrendo, e lá na frente, com certeza, vai faltar dinheiro se não houver algumas mudanças. Mas é necessário, sim, vereadores, olhar com muito carinho isso. Eu sigo a vereadora Giovana, também vou me abster da votação, por não ter
o conhecimento, ou quem sabe estudado melhor de forma o município com os vereadores, ter a coisa muito mais clara, porque se colocasse uma alíquota progressiva, tenho certeza que aquele que ganha menos ia pagar menos e aquele que ganha mais iria pagar mais e ficaria bem para todos. Com isso, declaro meu voto, vou me abster da votação por não ter o conhecimento, soubemos que podia ser melhor esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Vereador Jair, com a palavra. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Das boas-vindas aos novos vereadores aqui e vereadoras também. Parabenizar a mesa posta aí pelo presidente Arleu. Eu acompanhei essa questão do Criciúma Prévio. Já houve audiência pública feito pelo vereador Zairo e nós acompanhamos essa audiência pública lá. Estive também em dezembro na reunião com o atuário lá, o Dr. Guilherme. Não sei se teve outros vereadores presentes lá, mas nós estivemos lá, eu estive lá, ouvi atentamente, questionei, fiz algumas perguntas a respeito do Criciúma Prévio e no dia de ontem, então, participei também. E eu quero aqui dizer que eu estou muito confortável de poder votar favoravelmente a essa reforma, esse projeto. Primeiro, ouvir ontem de um funcionário efetivo do município Cascais, quando ele nos deu uma visão mais ampla a respeito do Instituto do Criciúma Prévio, porque boa parte eles brigam por si só, olhando o seu umbigo, e não olham o Instituto de uma forma coletiva. Em 2019, quando foi feita a reforma da Previdência no Congresso Nacional, houve também um reboliço, porque as pessoas, elas olham para si, não olham como se fosse um corpo, como se fosse hoje um instituto composto de centenas e milhares de funcionários, que tem sim a necessidade hoje dessa reforma. Essa reforma é fundamental para a sobrevivência e para a garantia que os funcionários, no dia de amanhã, vão receber o seu aposento ou a pensão. Nós ouvimos ontem do Dr. Guilherme, 2023, o município, no valor patronal, vai chegar a 70%. Não haverá mais investimento no social, não haverá mais investimento na infraestrutura, não haverá investimento na saúde. A população como um todo, Criciúma, dos seus mais de 200 mil habitantes, não pode pagar um preço tão alto. Por isso, a necessidade dessa reforma. Todos vão pagar um preço, sim. A maioria que está aqui não é aposentado. No regime anterior, antes da reforma 2019, eu poderia estar aposentado. Mas em função da reforma, eu vou ter que aguardar até chegar em 65 anos de idade. É normal.
A gente tem que ver o Brasil como um todo. Nós não podemos olhar para si simplesmente olhar para o nosso umbigo, pessoal. Senhores vereadores, vereadoras, vamos olhar o Instituto como um todo. Como um todo. E olhar o Instituto como um todo é aprovar essa reforma. Não permitir que o Instituto, o Criciúma Prev, entre na falência. E aí sim, todos serão prejudicados. Todos serão prejudicados. Por isso, e o prefeito ontem, elogiar o prefeito Clécio Salvaro, o vereador Paulo colocou aqui sobre vários mandatos de prefeitos, e boa parte dos prefeitos, infelizmente, não pagaram. O primeiro que instituiu o Criciúma Prev foi o prefeito do PT, da esquerda. Ele mesmo deu um mau exemplo de não pagar nada. E assim sucessivamente outros prefeitos que vieram. E o prefeito Clécio Salvaro, ele está pagando. Está pagando o patronal. E está repassando o que é dos funcionários. E ele ontem falou algo para nós, os vereadores presentes, a respeito das alíquotas. Hoje é linear que está do projeto. Mas ele também falou que no futuro próximo pode ser feita outra reforma, para justamente fazer esse levantamento que o vereador Paulo colocou aqui, por faixa etária. Quantos hoje recebem, se é aposentadoria ou pensão, um salário mínimo ou 2 salários mínimos? A gente não tem isso. A partir do momento que se tem, pode ser feito essa reforma e mudar o sistema, ao invés de ser linear, faz progressiva, para nós não cometermos nenhum tipo de injustiça social, que todos nós queremos. O que nós queremos aqui é justiça social. Mas nós também queremos que o Instituto Criciúma Prev se mantenha de pé. Por isso, citei aqui o prefeito, porque ontem ele falou isso para nós, a respeito da possibilidade de fazer uma reforma não muito distante e colocar na alíquota progressiva. Então, voto, senhor presidente, favorável a esse projeto, porque acompanhei. Não sou aqui nenhum indulto, não sou aqui nenhuma criança de dizer que eu não estive ativamente conhecendo esse projeto desde o ano passado. Talvez os vereadores novatos que estão aqui não tiveram o que nós tivemos de conhecimento, de participação em audiência pública. Mas nós tivemos até CPI aqui e levantamos todo o que é o Criciúma Prev. Por isso que eu voto tranquilo. Eu voto com a minha consciência tranquila. Posso deitar hoje e dormir um sono, como diz a Bíblia, o sono do justo. Porque eu sei que eu estou salvaguardando aqui um instituto que vai beneficiar não uma pessoa, mas a coletividade. É isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, está me escutando, senhor presidente? Alô? Vereador Zairo? Sim. Escuta? Tá me escutando? Sim, você vai discutir o projeto? Sim, senhor. Com a palavra, o vereador Zairo. Presidente, primeiro saudar a mesa, né? A mesa que está dirigindo essa nova legislatura, saudar todos os colegas vereadores, e eu acredito que tem vários consensos dentro da nossa Casa Legislativa. A primeira coisa que ninguém discorda é de que é necessário uma reforma estrutural, uma reforma que venha a salvar o Criciúma Prev. Essa é uma conclusão não de hoje, mas de muitos anos atrás, e estamos aqui trabalhando em cima de omissões, de jogo político, de não pagamentos, de muitos acontecimentos, né, que vêm lá de 2002, 2003.
Também é consenso que nenhum de nós é jurista e conhece direito previdenciário para fazer uma discussão de alto nível, né, a respeito de uma reforma que vai impactar, de um lado, o servidor público e, do outro lado, o cidadão que vai pagar essa conta. Então, eu gostaria de lembrar, senhor presidente, que nós pedimos enfaticamente, durante 4 anos, que viesse um projeto para a Câmara. E, de certa maneira, como foi dito ontem, antes tarde do que nunca. Está aqui, então, um primeiro projeto. Eu acredito que este projeto, que a gente, durante tanto tempo, pediu, fez audiência pública, fez diagnóstico, tinha várias soluções, pode ser o início, sim, não de algo que a gente defina no dia de hoje, mas o início da construção de uma saída coletiva. Então, ouvimos parte da sociedade ontem, que é favorável, ouvimos o Executivo e a sua base, que naturalmente é favorável. Agora, seria importante construir isso com toda a sociedade, com os servidores, que eu acredito que os ajustes, pelo menos nesses poucos dias que nós tivemos, as emendas que foram propostas, eu acho que tem muita, mas muita coisa que daria para discutir. Secretaria da Fazenda e a representação do Conselho e sindicato. Eu confesso que eu não consegui, além de não ser jurista e não entender do assunto previdenciário, eu não consegui fazer a leitura, né, de todo o projeto, porque ele faz uma citação de um conjunto muito grande de leis que não é da nossa área, eu acredito que também não é da área dos demais vereadores. Então, eu justifico desta forma a abstenção. Por quê? Porque como que eu vou mensurar os impactos? A gente escutou uma versão, uma opinião respeitosa, não estou desacreditando de nada que foi apresentado, mas como a gente já viu muitos números e já debateu muito esse assunto, eu acredito que uma discussão mais aprofundada, com mais calma, faria muito bem ao Criciúma Prev e à sociedade criciumense. Era isso. Obrigado, hein? O projeto continua em discussão. Palavra ao vereador Nicola. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa, nobres colegas, público que nos assiste pela TV da Câmara. Eu quero primeiro parabenizar a Câmara de Vereadores, principalmente por estarem lá ontem, na apresentação feita no Paço Municipal, no Salão Ouro Negro. 16 vereadores, o vereador Toninho não esteve presente por motivo particular, mas os 16 vereadores estavam presentes lá, acompanhando, conhecendo ainda mais o projeto, debatendo tecnicamente com o atuário, com o secretário da Fazenda. O prefeito ficou do primeiro momento até o último instante da reunião lá, comparecendo e todos tendo oportunidade de tirar as dúvidas necessárias. Assim como a Secretaria da Fazenda esteve presente, esteve disponível a todo instante, até às 5 horas da tarde de hoje, à disposição de todos os vereadores. Né? O voto no dia de hoje, ele é um voto consciente, porque todos tivemos oportunidade. O próprio vereador Jair deixou muito claro isso. Todos tivemos oportunidade de conhecer. Aquela audiência pública, vereador Zairo, em 2018, eu lembro que eu estava presente enquanto jornalista do portal NG Plus, estava lá presente acompanhando. Desde lá a gente debate, desde antes já se debate. O voto hoje, então, é um voto consciente, é um voto técnico. Então, não deve ser um voto político, deve ser um voto técnico. Com essas medidas que a gente está apresentando no PLC 1 de 2021, e que a gente conta com o apoio dos nobres colegas, a gente vai diminuir 30% praticamente o rombo, o déficit atuarial do Criciúma Prev, logo de cara. Logo com as primeiras medidas, nós já vamos diminuir em 30%. Me estranha
alguns dados que foram divulgados de forma errônea, de forma até mesmo um pouco leviana, por parte do próprio sindicato, como dizendo que era 14% sobre o todo. Nunca foi 14% sobre o todo. Sempre foi 14% no que excede o salário mínimo. Assim como outros dados repassados e que não vale a pena a gente continuar mastigando esse assunto. A medida, ela conta com um apoio muito forte, muito intenso, da sociedade civil organizada. A SIC, CDL, FORCRI, SOMAR, Observatório Social. A medida, ela conta com o apoio de muitos servidores públicos municipais. Muitos servidores públicos municipais. Basta ver ontem. Tanto conta com o apoio dos servidores, que no Conselho Deliberativo do Criciúma-Prev, formado por 8 pessoas, sendo 7 delas servidores públicos municipais, a medida passou por 5-3. Vamos então retirar o voto daquele que não é um servidor público municipal, nosso ex-colega Aldinei Potelec, 4-3. Passaria da mesma forma. 4-3 dos servidores, 5-3 contando o presidente. Todos os vereadores estão cientes do projeto. Todos os vereadores estão conscientes e tiveram condição de analisar o projeto. Tão transparente que foi protocolado o vídeo da reunião do Conselho Deliberativo, protocolado a ata da reunião do Conselho Deliberativo. E sobre a responsabilidade fiscal da Prefeitura, sobre a contribuição da Prefeitura, vale muito destacar que a narrativa de não pagamento por parte da Prefeitura, ela não procede. Tanto a prova de que não procede é de que desde 2018 não entra nessa casa um projeto de reparcelamento da dívida do Criciúma-Prev. Desde 2018 não entra. Coisas que a gente já viu, cenas lamentáveis que a gente já viu nesse plenário, desde 2018 não vem um projeto para cá. E a Prefeitura está cumprindo religiosamente. Essa narrativa, ela não procede. Sobre justiça social, vereadora Giovana, vereador Paulo Ferrarese, justiça social é a senhora lá da Vila Manaus, é a senhora lá da Vila Rica, que não é servidora pública municipal, que se aposentou pelo INSS, ela não precisa pagar 2 carnês de IPTU, como a gente vai acontecer se não passar essa medida daqui a alguns anos, praticamente 2 carnês de IPTU, para poder pagar a dívida do Criciúma-Prev, o déficit que a gente tem no Criciúma-Prev. Outro destaque, que foi colocado na matéria a partir do Conselho Deliberativo, o censo previdenciário, que foi uma medida solicitada. O censo previdenciário está na lei. Até junho será realizado o censo previdenciário. Assim como a alíquota progressiva pode ser estudada, sim, sem problema nenhum. Mas nós precisamos estancar a hemorragia nesse instante. Nós precisamos estancar a hemorragia agora. Como disse o Luiz Fernando Cascais, servidor de carreira do município ontem, câncer no cérebro não se cura com dipirona. E é assim que nós vamos fazer. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, inicialmente desejo cumprimentá-lo, em seu nome, cumprimentar toda a mesa composta, as vereadoras, feliz pelo acréscimo de 50% do número de mulheres nessa casa, cumprimentar os vereadores, os novos vereadores, os vereadores também reeleitos, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E, senhor presidente, eu até ia evitar de fazer alguns comentários, mas eu acho que convém pontuar algumas coisas. Nós fizemos uma CPI nessa casa, senhor presidente, que eu não vou entrar no detalhe, no mérito da discussão. O pastor Jair estava presente, e muitas coisas foram discutidas naquele momento, e muitas informações foram trazidas naquele momento, e no momento que nós protocolamos aquela CPI, naquele momento foi colocado em dia todas as parcelas que estavam atrasadas. Felizmente, dali para frente, nós tivemos todos um adimplemento mensal até hoje, felizmente. Não é verdade? No ano passado,
por conta da pandemia, em que pese tem alguns debates sobre a lei que trata dessa matéria, foi feito, e que permitia o parcelamento das parcelas que não estavam sendo pagas de abril a dezembro, que teria o mesmo período para pagar dali para frente. Foi proposto um parcelamento, sim, de 60 vezes aqui, não é verdade? Aconteceu isso nessa casa. Não é verdadeiro que não aconteceu, porque aconteceu. Nós sempre solicitamos realmente, inclusive no período da CPI, nós falávamos muito da reforma. O quanto a reforma era importante. Isso é comum nessa casa. Nós tratamos disso, da importância e a necessidade. Assim como também o Guilherme esteve aqui, sentado ao lado do vereador Daniel, naquela onde senta o Salésio Lima, onde conversamos na CPI. E olha, eu não vou, se quiserem ter acesso, busquem que vocês vão entender informação por informação que veio daquele cidadão. Né? A gente que ele apresentou para nós aqui é público, então tem acesso à liberdade de todos tomarem conhecimento. O que eu ia dizer mais aqui que eu considero? O Guilherme mesmo, ele esteve aqui, o Guilherme falando conosco. Então, muitas coisas aconteceram e a gente tem plena convicção da importância. Veja, a sociedade como um todo, todos tiveram 6 meses, 2 anos, 3 anos, 3 meses para analisar esse projeto. Engraçado, essa casa, os vereadores é que tem que decidir. Os vereadores é que tem que votar por ela. Somos nós. E nós temos 3 dias. 3 dias para analisar um projeto tão complexo. Tão complexo. Olha, se não aprovar agora, vai dar problema. Vai aumentar o IPTU. Ô, gente, nós estamos aí há 7 dias, hoje é dia 22, estamos aí há 8 dias, 9 dias, 10 dias das sessões ordinárias. 10 dias. Pedimos que fosse feito no dia 1º, protocolado para a gente com tempo, em 45 dias, que poderia também, no mesmo período, a qualquer momento, solicitar a colocação em pauta, aliás, pedir celeridade nas comissões. Poderia se pedir celeridade. Nós pedimos para que fosse apenas e tão somente tivéssemos um período para que a gente pudesse estudar e não votasse na dúvida, mas tivesse convicção realmente daquilo. Ontem, o que aconteceu? Importantíssimo chamar as pessoas, chamar o vereador, debater, mas seria muito melhor se nós tivéssemos tempo para estudar, para que os questionamentos que fossem feitos tivessem um mínimo de conhecimento. Um mínimo de conhecimento. Olha, eu vou perguntar, sinceramente, ontem à tarde eu consegui ler 11 páginas. Dentro daquelas 11 páginas eu procurei alguma informação que eu pudesse questionar, para tentar me ajudar até a compreender melhor o projeto. Ora, fazer uma reunião e dizer, olha, vereadores, eu quero que vocês tirem as dúvidas. Gente, dúvidas se eu tive 24 horas para poder estudar uma matéria tão complexa quanto é a reforma da Previdência. Volto a afirmar, ninguém é contra a reforma, muito menos eu. Agora, pedir um tempo para a gente estudar a matéria e poder votar convicto, seguro, com responsabilidade, isso é pedir demais? Isso é pedir demais, vereadora? Não é, gente. Essa casa é que vai decidir. Essa casa, representada pelos vereadores, é o que vai tomar a decisão. Ninguém disse que é contra. Eu não vi nenhum discurso aqui falando que é contrário. Eu não ouvi. Eu não ouvi isso. Tudo que aconteceu aqui hoje foi no sentido da reforma, a favor da reforma. Porém, as pessoas que estão se manifestando, elas estão dizendo, gente, eu preciso entender um pouco melhor. Por que eu não posso ter um momento para discutir determinados assuntos? Não é um momento de resolver? Que se resolva dentro de um consenso.
Claro que eu dou a parte, vereador. Dentro de um consenso, dentro daquilo que a gente compreende que é melhor para a sociedade, inclusive para o contribuinte. Quem é que vai querer prejudicar o contribuinte? É muita insanidade de alguém achar que nós aqui queremos levar o prejuízo para o contribuinte. Chega a ser insano ouvir isso. Pois não, vereador. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, para contribuir com esse debate, eu acho que às vezes tem vereadores que não têm esse conhecimento. Nós temos funcionários públicos que tiveram no passado aí, senhores vereadores, a gratificação, quando o funcionário público tem 5 anos de função no trabalho, ele recebe uma gratificação. Nós tivemos aí funcionário, e gratificação, vereadores, que chega a R$5.000, 4.800. Tivemos funcionário, senhores vereadores, que tiveram uma função 3 meses e recebeu 4.800, somado na aposentadoria, no cálculo da aposentadoria. Isso também quebra a Criciúma Prévio. E o prefeito Clédio Salvaro, ontem, reconhecendo isso, ele disse: eu errei no passado também. Então, respeitosamente também, eu acho que nós erramos, mas temos que melhorar isso. Acredito que próximos prefeitos, ou prefeito que está aí, também reconheça esses erros e não pode acontecer mais. O Criciúma Prévio, ele pode ser salvo com várias ações, com vários cuidados. Isso aconteceu. O vereador Camis que falou do parcelamento de abril a dezembro do ano passado, e foi parcelado, sim, aqui nessa casa em 60 vezes. Claro que abria-se, através do governo federal, que o prefeito municipal se poderia fazer esse parcelamento e através dessa casa, o prefeito mandou o projeto e parcelamos, sim, em 60 vezes, foi deixado de ser pago de abril a dezembro do ano passado e parcelado. Serei, senhor vereador, muito obrigado. Obrigado. Eu, na realidade, com a reforma do ano passado, meu vereador presidente, eu, por causa de 3 dias, vou ter que trabalhar mais 10 anos, né? Então, para ver que, não vou discutir, não vou questionar, por causa de 3 dias. A gente faz parte, né? Faz parte e trabalhamos assim até os 65 sem maiores problemas. Mas faz parte do jogo, né? Então, a gente tem que compreender isso também. Então, eu queria deixar muito claro essa preocupação. Tá, eu acho que essa casa não é contra, não, viu, presidente? O líder do governo dessa casa não é contra. O que ela pede é um prazo para a gente ter maturidade suficiente para, nesse momento, tomar uma decisão tão importante, que interfere não só na vida dos servidores, mas interfere diretamente na vida do criciumense, do cidadão. Tá? Ninguém está querendo cortar ou aumentar, diminuir, não é isso. Nós queremos discutir, queremos ter tempo para conversar, mas dentro de um estudo que a gente tenha condições de debater, tenha condições de questionar ou de convencer ou ser convencido. O que nós queremos é isso. Por isso que eu insisti tanto que a gente deixasse isso para o dia 1º, senhor presidente, como uma forma de a gente ter condições reais de fazer uma votação com maturidade suficiente para não cometer injustiça, vereador Albatias. Para não cometer injustiça com ninguém, seja com o contribuinte, seja com o servidor e seja com a nossa consciência. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra a vereadora Roseli de Luca. Boa tarde à mesa, boa tarde, presidente, boa tarde aos nossos colegas, a todos que estão nos ouvindo. Realmente estamos hoje começando uma nova caminhada, né, de 4 anos. Desejar sucesso a todos, né, que a gente tenha sabedoria para levar nesses próximos 4 anos. Eu venho aqui até falar como servidora pública, não sou servidora pública municipal, mas sou servidora pública estadual. Nós temos aqui mais 2 servidores públicos, né? Temos a Giovana e o Márcio também, que estão aqui. E dizer que dinheiro não dá em árvore, né? Eu dizia isso na Secretaria de Educação. Então, a gente vê o caso do Criciúma Prévio e eu vejo o nosso caso do IPREV no Estado, que mudou. A vida vai mudando, as coisas vão acontecendo, vão mudando. Antigamente, o professor, ele trabalhava há 25 anos, aposentava com aquelas 25 contribuições eu conheço pessoas que estão há 40 anos
recebendo, contribuíram 25 e estão há mais 40 anos recebendo. Então, da onde vem o dinheiro para pagar essas contribuições? E isso fez com que tanto o nosso Instituto do Estado quanto o Criciúma Prev, ele não está com a saúde financeira em dia, e nós sabemos que sim. Soube ontem, quando eu peguei o projeto, o vereador Kaminski, eu peguei também, a gente pegou o projeto que eu fiz. Eu fui no Criciúma Prev, onde pedi um horário, fui com a vereadora Giovana, fui com o vereador Márcio, nós fomos lá com a advogada esmiuçar o projeto, perguntar, questionar. E eu soube ontem que tem muitos funcionários que nunca pagaram contribuição. Antigamente, antes de vir o Instituto, não se pagava contribuição. Sabe? Então, muitas pessoas que estão recebendo aposentadoria hoje não pagaram contribuição e estão recebendo. Então, é difícil? É difícil. Tá? Nós temos que fazer uma votação que vai prejudicar algumas pessoas? Temos que fazer. Mas é a situação que está acontecendo e que não foi discutido? Foi porque essa discussão da reforma da Previdência ela já está há muitos anos. Ela começou no Congresso Nacional. Tá? E lá, o vereador Ferrares, lá acabou com essa gratificação que acontecia, porque as gratificações temporárias não vão mais para a aposentadoria. Então, tanto o governo federal como agora nessa reforma, ela está aparando arestas. Algumas coisas têm que mudar? Tem que. Por exemplo, quando no governo federal disse que a gratificação temporária não vai para a aposentadoria, os nossos professores que recebem regência de classe perderam a gratificação da regência de classe, porque se acha que a gratificação de regência de classe é temporária. Mas esses servidores, a vida inteira, pagaram contribuição sobre a regência de classe. Então, é uma coisa para ser analisada, é uma coisa para ser analisada, é uma coisa para ser discutida, para ver se a gente consegue até reverter, porque o professor que está em sala de aula, ele recebe aquele valor porque está na sala de aula e é justo com o professor. Então, a reforma está aí, ela está posta, ela tem algumas coisas que a gente um pouco até não entendemos e algumas coisas nós vamos ter que rever. Tá? Se vai ser 14% ou se vai ser uma distribuição, o próprio prefeito disse que nós podemos discutir, mas nós não podemos esquecer que se abaixar de 14%, alguns vão pagar menos, mas alguns vão pagar mais. E como disse o Cascais ontem, e nós nunca vamos mais esquecer, eu não posso pensar enquanto servidor público, eu tenho que pensar enquanto instituto. E eu tenho que fazer com que o instituto tenha uma saúde financeira. E foi isso que ele nos disse ontem. O que o Cascais falou, eu acho que todos acharam, que engrandeceram o Cascais. Sabe? Ele falou, não como servidor, ele não falou como funcionário, como quem vai se aposentar, ele falou como um cidadão, porque, como disse ontem, essa reforma, ela não é uma reforma de um município, ela é uma reforma para uma cidade, porque o funcionário público, o nome já diz, é um funcionário que trabalha para a cidade. Então, quem paga o funcionário público é o povo brasileiro, é o povo criciumense, é o povo de Santa Catarina. E é para eles que nós temos que trabalhar e nós temos que pensar também. Por isso que essa reforma, realmente, ela não é uma reforma de uma previdência, é uma reforma de uma cidade. Eu sei que, enquanto servidora do Estado, eu já pago 14% há muitos anos. Agora, os funcionários de Criciúma estão pagando agora. Então, assim, eu pago. E alguém me perguntou onde tu acha justo? Eu já sou aposentada. E tu acha justo pagar 14% sobre a diferença? Eu disse, acho. Acho porque eu tenho que pensar a longo prazo. Eu tenho que pensar quantos anos as pessoas estão vivendo e que bom que nós estamos vivendo mais. É bom que a gente viva mais. Então, a reforma é difícil para nós? É difícil para nós. É difícil, mas nós temos que pensar, não no agora, nós temos que pensar em
daqui para frente, as mudanças que vão ter, e eu tenho certeza que nós vamos continuar nessa casa estudando essa reforma, nós vamos continuar tentando, assim como, né, eu e a vereadora Giovana já conversamos para a gente ver se realmente essa questão do 40%, né, vereadora, se nós podemos estar ajudando os nossos professores a receber novamente, e que o próprio prefeito disse que, se for legal, não tem problema nenhum voltar esse 40%, a gente vai ver a questão do escalonamento, tá? Mas eu sou a favor da reforma, vou sofrer também essa reforma, enquanto já sofremos uma parte, e enquanto funcionária do Estado, vai ser mais ainda, mas me coloco à disposição também dos servidores públicos que quiserem entender como a gente está estudando, que possam vir conversar com a gente e que a gente possa estar construindo também juntos. Mas me coloco aqui, né, à disposição para estar ajudando quem quiser entender, para a gente, como eu já disse, para a gente trabalhar junto, mas esta reforma, ela tem que ser aprovada para o bem da nossa cidade e para o bem do Criciúma Prev, que é o que a gente pensa. Tá? Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o projeto está em votação. Questão de ordem? Toninho? Vereador Toninho? Sim. Vai falar? Vai falar. Não, não vou falar, não. Ok. Encaminhamento para o vereador Nicola. Aqui. Alto, né? Eu sou baixinho, gente. Senhor presidente, encaminhando o voto em relação à base de governo, solicitando voto a favor e destacando que o prefeito acabou de me informar, inclusive, que vai ser feita uma auditoria, está se colocando à disposição para fazer uma auditoria em todas as aposentadorias do Instituto. Seria isso, presidente. Em votação o projeto, como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. Como vota o vereador Arleu da Silveira? A favor. Como vota o vereador Daniel? Abstenho, senhor presidente. Como vota a vereadora Giovana Zanetti? A favor. Microfone. Favorável. Como vota a vereadora Giovana Mondardo? Abstenção. Como vota o vereador? Repete o voto deles que não estão no microfone. Vereador Antônio Manuel votou favorável, vereador Arleu da Silveira votou favorável, vereador Daniel Antunes se absteve, vereadora Giovana Zanetti favorável, vereadora Giovana Mondardo, abstenção. Vereador Jair Alexandre. Favorável. Vota favorável. Vereador José Paulo Ferrarese. Abstenção, senhor presidente. Se abstém. Vereador Juarez de Jesus. A favor. Favor. Vereador Júlio Kaminski. Se abstém. Se considera impedido. Vereador Manuel Rosenque. Se abstém. Vereador Márcio da Luz. Favor. Vereador Miguel Pierini. Favor. Vereador Nicola Martins. A favor. Vereador Obadias. A favor. A favor. Vereador Roseli Pisolo. A favor. Vereador Salésio Lima. Vereador Zairo Casagrande. Abstenção. Abstenção. Solicito a assessoria da mesa para fazer o coro. Votos favoráveis, 5 abstenções e 1 impedimento. O projeto passou com 11 votos favoráveis, 5 abstenções e 1 impedimento. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo PL-CPE 002/2021, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta benefícios estatutários dos servidores públicos de Criciúma e da outras providências. Esse projeto contém uma emenda. Apresentada a emenda em plenário nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda 1/2021 do projeto PLC do Executivo 2/2021.
da nova redação ao caput do artigo 3 e ao caput do artigo 4 do PL do Executivo 02/2021, conforme segue. Artigo 3. Será devido salário maternidade à servidora gestante por 180 dias consecutivos, com início entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste. Artigo 4. A servidora que a adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário maternidade pelo período de 180 dias. Sala das sessões 22 de janeiro de 2021. Em discussão, emenda. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. A favor. Como vota? Como vota o vereador Arleu da Silveira? A favor. Como vota o vereador Daniel Antunes? A favor. Como vota a vereadora Giovana Zanetti? Favorável. Vereadora Giovana Mondardo? Abstenção. Vereadora Giovana Zanetti votou favorável. Vereador Jair Alexandre? A favor. Vereador Zé Paulo Ferrarese? A favor. Vereador Juarez de Jesus? A favor. A favor. Vereador Júlio Kaminski? A favor. Vereador Antônio Manuel Rosenque? A favor. Vereador Márcio da Luz? A favor. Vereador Miguel Pierini? A favor. Vereador Nicola Martins? A favor. Vereador Obadias? A favor. A favor. Vereadora Roseli De Luca? A favor. Vereador Salésio Lima? Vereador Zairo Casagrande? A favor. O projeto foi aprovado com 16 votos favoráveis e uma abstenção. A emenda. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLC PE 002/21, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta benefícios estatutários dos servidores públicos de Criciúma e dá outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Com voto, o vereador Antônio Manuel. A favor. A favor. Como vota o vereador Arleu da Silveira? A favor. Como vota o vereador Daniel Antunes? Absteve. Como vota a vereadora Giovana Zanetti? Favorável. A favor. Como vota a Giovana Mondardo, vereadora? Abstém. Vereador Jair Augusto Alexandre? A favor. Vereador Zé Paulo Ferrarese? Abstém. Vereador Juarez de Jesus? A favor. A favor. Vereador Júlio César Kaminski? Se abstém. Vereador Manuel Rosenque? Vereador Manuel? Abstenção. Vereador Márcio da Luz? A favor. Vereador Miguel Pierini? A favor. Vereador Nicola Martins? A favor. Vereador Obadias? A favor. A favor. Vereador Roseli De Luca? Vereador Salésio Lima? Roseli De Luca, a favor. Salésio Lima, vereador? A favor. Vereador Zairo Casagrande? Abstenção. Abstém. 11 a 6. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis e 6 abstenções. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será realizada dentro de 10 minutos, com a seguinte ordem do dia: PLC-PE 001/21 e PLC-PE 002/21, ambas em segunda em discussão, conforme o regimento interno. A sessão está encerrada por até 10 minutos, retornaremos em seguida.